que as conferencias bueno, digo, continuamos cas conferencias. Ahora vai intervir o profesor Fernando Silva Oliveira Batista. Xa lles comentara antes da intervención do profesor Laureano que nos parecera conveniente contar con expertos de territorios próximos. En este caso non podría faltar o estudo do caso de Portugal e dos baldíos, e o profesor Fernando Bautista é unha persona un especialista moi acaído para falar desta cuestión. Foi catedrático do Instituto Superior de Agronomía da Universidade Politécnica de Lisboa. Ten traballos moi importantes sobre o que é a evolución do mundo rural portugués nos últimos tempos, o destino portugués, o espazo rural, declínio da agricultura, non? Outros, non? Pero unha dos seus puntos de interés son precisamente a evolución dos baldíos ou o percurso dos baldíos, que é do que nos vai a falar, non? A parte da súa especialidade como catedrático da universidade, tamén tuvo responsabilidades políticas, e concretamente de ministro da Agricultura, pois nos tempos inmediatamente posteriores á Revolución de 1974, non? De forma que cumpre moi ben as condicións para ser un bon historiador, un bon coñecedor do mundo rural, non? Porque recordo o que comentaba hai tempo un profesor de Historia Económica desaparecido tamén hai xa uns anos, que dicía que para ser bon historiador, aparte de saber, había que conocer o poder por dentro. E el, pois, cousa que eu non se pode dicir de min, pero el sí, non? O sea, que tuvo responsabilidades políticas xunto con responsabilidades académicas, non? Polo tanto, digo que é unha persona moi indicada para ver a cuestión do que é o problema dos baldíos en Portugal nos últimos anos, non? Se dou a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria naturalmente começar por agradecer o convite para participar nestas jornadas. Queria agradecê-lo aos organizadores, se me permitem, em particular, a Mar, esta gentileza. Queria também fazer uma saudação inicial ao professor, a um ilustre português que temos nesta sala, que é o professor Ramon Vilares. O professor Ramon Vilares é um homem muito conhecido em Portugal, tem grande influência, teve ou tem ainda, na gestão da ciência e no meio académico, e é um português ilustre. Portanto, é talvez, hoje em dia, a maior ponte cultural, pelo menos, eu não diria económico-cultural, entre Portugal e a Galiza, e eu queria saudá-lo hoje aqui, este português ilustre que temos aqui. Queria também agradecer a gentileza da apresentação e dizer que, espero eu, além da minha vida militante que tive, tenho também outras qualidades académicas que espero evidenciar nesta apresentação. Eu queria ainda vou falar um português devagar, uma vez por outra meterei uma palavra e, em teoria, deveríamos entender-nos bem, em teoria. Se houver alguma hesitação, eu peço à Mar que levante o braço e haja de minha tradutora, se for possível. Ora bem, a palavra baldio quer exatamente dizer em português o que quer dizer montes comunais, é a mesma palavra, é exatamente a mesma coisa, portanto, eu pus baldio porque é a palavra que usamos em Portugal. O que eu tenho feito nesta matéria dos baldios, dos montes comunais, é de facto, participei num estudo que já ontem foi falado aqui, em que participou uma equipa galega, onde estava no ano do Edelmiro, participou uma equipa escocesa e participou uma equipa portuguesa. Foi esse inquérito que foi feito na década anterior a esta. E tenho acompanhado, é um pormenor importante, é a minha única atividade militante hoje, tenho acompanhado, digamos, a Federação Nacional de Baldios como consultor. Isto permite-me fazer aqui uma introdução, uma pequena nota que tem a ver com o comentário que fez o meu moderador.
Quando eu apresento, como imaginam, a minha função, o meu contacto com a Federação Nacional de Baldios é de tipo militante. E quando eu pensei nesta apresentação, tive que ver qual era a perspectiva. Então, recordei-me da minha vida anterior. Eu tive, quando era novo, jovem, há muitos anos, não é? Há mais de 50 anos, vejam bem, tive uma sólida formação numa coisa que hoje é irrelevante, que é o chamado materialismo histórico e dialético. Eu tive uma sólida formação. E havia muitos livros e muitas coisas que se aprendiam. E eu recordei-me de duas que levaram a um desastre imenso, mas penso que na sala já ninguém teve essa formação como deve ser, até pela idade, não sei. Havia um livro muito famoso que era o Pulitzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. E o Pulitzer, daquele imenso manancial que ensinava, dizia nomeadamente o que é a metafísica. E dizia, a metafísica é os sapatos amarelos. Isto é, eu compro uns sapatos amarelos, depois mudo a sola de baixo, depois mudo os atacadores, depois mudo a parte de cima, depois mudo mesmo a cor, mas eu continuo a dizer os meus sapatos amarelos. Isso é a metafísica. A segunda coisa que eu me recordei é um princípio de um homem muito célebre, hoje menos célebre, não é? O Engels, que dizia, na sua... Ele, aliás, dedicou-se imenso ao chamado dialética da natureza, etc. O que conta é o que nasce. Ora bem, como sabemos todos, na história deste último século, não é? Juntando esta noção de metafísica, onde só se via o novo e não se pesava o velho, com a noção, o que tem que se fazer nascer, o que está a nascer é o que se apoia, a coisa não deu certo. Em conjunto não deu certo. Mas eu creio, para a minha apresentação aqui vai dar certo, porque eu aqui separei. Eu aqui vou falar dos sapatos amarelos. Quando falo na Federação de Baldios, eu falo no que conta é o que nasce. Portanto, é isto o princípio que eu vou fazer aqui. Isto é importante para a minha, como vão ver, é exatamente este o cerne da minha intervenção, os sapatos amarelos. Ora bem, eu vou começar por... O que eu vou fazer aqui é começar algumas datas que são importantes, depois falar de 3 pontos. A instabilidade da propriedade comunitária, a economia dos baldios, a comunidade, as comunidades dos baldios. Bom, vamos começar pelas datas. É importante, há muito ainda a tradição em Portugal de começar toda a agressão recente aos baldios pelo Estado Novo. Não é verdade. Em Portugal vem pelo menos desde 1860. E foi mesmo institucionalizada formalmente em 1901, ainda com a monarquia, com o regime florestal que permitia ao Estado intervir nos baldios. E foi nesta sequência, foi nesta continuidade que o Estado Novo interveio depois. Portanto, havia toda uma história, toda uma tradição de intervenção nos baldios que não serviam a ninguém, não eram rentáveis, só havia lá meia dúzia de cabras. Portanto, o plano do Estado Novo é de 38, e teve grande importância, muito mais efetiva que o regime florestal. De qualquer maneira, a aplicação, a intervenção do Estado foi importante, um Estado Novo, e foi importante, florestou, interviu, mas sobretudo a grande importância hoje é que não foram individualizados os baldios, não se fez um cadastro. Isto é, a propriedade baldia dissolveu-se na própria intervenção do Estado. Os próprios serviços florestais nunca fizeram um cadastro. Quando florestaram os baldios, eles fizeram perímetros florestais, mas não fizeram o cadastro dos baldios. Isto vai ser a sua importância. A segunda data é, eu creio, um pouco como na Galiza, quando o êxodo, a transformação tecnológica da agricultura e quando progressivamente o baldio vai deixando de estar no centro do sistema agrário. Anos 60, 70, prolongou-se um pouco mais. Em 2000, na região norte é acima do Douro, mais ou menos, praticamente, no inquérito que fizemos, já não tinha nenhuma importância, ou muito pouca importância, o pastoreio comunitário. Na sequência disto, veio 75, 76, e uma das medidas emblemáticas, logo em 75, foi a devolução dos baldios aos povos. Era teve grande impacto, mas aqui
houve um equívoco da parte do legislador. Acreditou que o Estado ia ser um Estado libertador, que o Estado que nós tínhamos herdado, o Estado Novo, ia ser um Estado libertador. Então, confiou-se essa tarefa da devolução aos serviços florestais e disse assim, e aos povos, e acreditou-se que o povo se ia mobilizar, e disse assim, os baldios vão ser devolvidos, mas como vão ser devolvidos? As comunidades dizem, nós temos direito a este baldio, constituem-se em assembleia, de compartes, assembleia, e apresentam a sua reivindicação, essa democracia de baixo para cima, e o Estado deveria ajudar isto. Bem, o resultado foi assim, mas o Estado não ajudou, os serviços florestais, digamos, reativaram o seu poder e pretenderam sim, digamos, ainda que apoiando aqui e ali a devolução, sobretudo manter o controle. Este é o quadro histórico. E a primeira coisa que eu queria dizer é então desde o último século, o que é que se passou com a propriedade comunitária? Isto é uma estimativa minha. Em 1938 havia supostamente 500 mil de hectares. Em 2013 havia quase 300 mil. O que é que sucedeu aos outros? Cerca de 70 mil foram apropriados por privados e pelos próprios autarquias locais, juntas de paróquia, municípios. Os outros, os 158 mil, não foram, ninguém apareceu a reivindicá-los. Como não havia cadastro, como ninguém portanto, são terrenos que hoje ou estão nos serviços florestais ou estão geridos por juntas de paróquia, mas não são reconhecidos como baldios neste processo de devolução. Portanto, isto mostra logo, digamos, as fragilidades que este processo teve. Além disto, ao longo deste tempo, eu listei aqui os conflitos. Há imensos conflitos, como não há um cadastro, não há limites, há imensos conflitos entre os baldios, de limites, de partes. À medida que a propriedade comunitária se fragilizou, há grande apropriação de terrenos comunitários, sobretudo pelos próprios compartes, não dividindo, mas tendo um bocado, tendo outro bocado, e sobretudo o baldio fragilizou-se porque deixou de ser percorrido pela comunidade, como era antes. Dito isto, esta breve apresentação, eu ia passar à economia dos baldios. E nós estamos hoje numa mudança de modelo. O baldio era, como na Galiza, como todos sabemos, não é? Na Galiza, aliás, este assunto tem sido muito mais bem estudado na Galiza que em Portugal, era uma componente decisiva na economia de todos os moradores. Pastoreio, o pão, as sortes de pão, os matos e as lenhas. Isto acabou. Isto acabou. Hoje em dia, o baldio está dissociado das economias individuais. Fazer o seu estrume. Isso acabou. Há uma dissociação. E o que é que hoje se procura? Qual é o modelo que se pretende construir? O modelo que se pretende construir é fortalecer uma economia local com base nas atividades que se fazem no baldio e que essa economia local seja gerida pelos locais, pelos compartes locais. Ora bem, o que eu queria dizer é que esta mudança de modelo tem uma consequência enorme. Porque se isto é verdade, eu vou tentar demonstrar que é verdade, primeiro aspecto, tudo o que é economia comunitária, comunitarismo e socialismo comunitário já não é o marco, já não é o quadro teórico para estudarmos os baldios. O quadro teórico hoje é a economia local, o desenvolvimento local e é a ação coletiva local. Portanto, isto é, se isto é verdade, já não estamos no comunitarismo tradicional. Estamos numa economia local. E eu vou tentar argumentar neste sentido. Portanto, estamos aqui nos sapatos amarelos. Eu não quero continuar com os sapatos amarelos. É neste sentido
a questão. Isto é muito importante. Em Portugal, no plano académico, esta tese, digamos assim, é difícil de aceitar. Os estudantes falam baldios e, estudando de economia local, querem fazer revisão bibliográfica sobre Ostrom. Portanto, isto acho que é uma batalha importante que temos que nos definir qual é o quadro teórico hoje para estudar, não há 50 anos ou há 100 anos atrás. E para demonstrar isto, eu ia passar em evidência quais são as atividades que hoje se fazem no baldio. O que é que se faz no baldio? Fazem atividades, o que eu chamei atividades tradicionais, nomeadamente o pastoreio, atividades promovidas por entidades que utilizam recursos do baldio mediante arrendamento ou cedência, antenas, parques eólicos, geradores, atividades promovidas em livre acesso, o turismo, as corridas de carros, etc., floresta e outras atividades. Eu ia passar cada uma. O que é hoje o pastoreio? O pastoreio acabou, o pastoreio tradicional. Não há nenhum baldio no norte de Portugal que todos tenham cabras no baldio. Quem tem cabras é um ou dois que apropria o baldio assim, baseando-se na tradição comunitária e impõe aos outros. Às vezes até é gado de fora que vem. E não paga nada ao baldio. E geralmente se encontra... Eu tenho aqui até um exemplo de um caso que conheço bem, que é o baldio de Pardelhas, concelho de Mondinho do Basto. Vejam bem, pastam 750 caprinos. 700 são propriedade de dois elementos que gerem o baldio. As receitas anuais do baldio, que tem um parque eólico, são 50 mil euros. Estes 50 mil euros têm sido aplicados em infraestruturas de apoio ao pastoreio, não à comunidade. E tudo isto é aceito porque ainda há um entendimento que o pastoreio é uma atividade tradicional, na própria comunidade. Portanto, e este quadro, este exemplo que eu estou aqui, que parece um exemplo limite, não é. Se percorrerem o norte de Portugal, vão ver que com o pastoreio é isto que se passa. Este é talvez um caso extremo, mas não é um caso extremo no sentido do modelo. O pastoreio comunitário acabou. Segundo, atividades promovidas por entidades exteriores. Hoje, as antenas eólicas, pedreiras, extração de pedra, etc. Ora bem, como sabem, é uma atividade muito rentável, especialmente os geradores, os aerogeradores eólicos. É uma atividade muito rentável e estas atividades têm mesmo mobilizado as comunidades para voltar ao baldio. O que vamos fazer com este dinheiro? Quem se apropria das comiadas das serras? Muitos dos conflitos entre baldios é quem tem direito da comiada da serra, que antes eram zonas desvalorizadas porque eram zonas de mau pastoreio. E hoje são nesse sentido. Portanto, aqui é uma atividade importante, mas esta atividade não tem nada de comunitário. Esta atividade é uma atividade que o senhor paga para ter lá a eólica, paga ao baldio. Paga bem, mas paga ao baldio. Claro que tem problemas, como aqui na Galiza. Aliás, há uma tese muito interessante de um jovem galego que estuda muito bem o problema da fragilidade das comunidades em relação com estas grandes empresas, que é o Damián Copenha de Vigo. A tese é muito interessante, que evidencia bem este aspecto e que em Portugal é o mesmo. Estas atividades, que são importantes economicamente, também não são comunitárias. Outras comunidades é o caso que eu chamei promovidas em regime de livre acesso. Isto é, toda a gente vai ao baldio, faz corridas de carros, faz turismo e não paga nada ao baldio, nem pede autorização. Há mesmo um caso de estudo recente, que é o caso do Gerês, que é um caso do norte de Portugal, que é uma zona muito turística e onde há muitos baldios, e em que os compartes não se mobilizam, limitam-se a gerir a floresta e o pastoreio, como está dito em baixo, mas não se mobilizam para gerir o livre acesso. Isto é, as autarquias fazem percursos, as empresas organizam excursões e o baldio não controla isso. Aliás, isso mostra bem a fragilidade da propriedade comunitária. Ora bem, há ainda a floresta. A floresta é muito interessante, porque a floresta é a grande herança que veio do Estado Novo. É uma herança. E a floresta, que em muitos baldios ajudou a expulsar as pessoas, hoje é um ativo dos netos.
Mas esta floresta, como é que tem sido utilizada pelos baldios? Tem sido utilizada numa perspectiva rentista. Isto é, cortam, quando têm a cortar, regeneração natural, e não há muito investimento. Portanto, tem sido este o modelo. Portanto, também é uma atividade rentista. Não diria que é como as eólicas, mas é também no mesmo sentido. Depois tem caça e pesca. A caça, apenas 30% dos baldios têm receitas da caça, quando ela se pratica em 90%, é também livre acesso, e a apicultura também é livre acesso. Ora bem, o quadro que eu queria dizer é que não há comunitarismo. Há atividades que se envolvem lá, digamos, por iniciativas de uns e de outros, muitas vezes fogem ao controle do próprio baldio. E eu ia só agora hierarquizar aqui quais são as receitas do baldio. Vêm sobretudo dos parques eólicos, hoje das antenas, da floresta, do pastoreio não vem nada, embora haja pastoreio, haja até muitos compadres que vão lá, e das atividades de livre acesso também não vem nada. Portanto, a economia dos baldios são rendas, mais o extrativismo ainda da floresta, mais falta de controle sobre o terreno. Esta é a situação. Mas o que eu queria dizer, e está escrito no fim, é que as atividades que se praticam nestes territórios, nomeadamente o turismo, nomeadamente o pastoreio e outras, dão lucro e benefício aos seus utilizadores, não dão ao baldio. Portanto, o que está em crise, neste caso, não é a economia do território, é a economia do baldio, neste acesso. Segundo ponto desta economia, e aonde é que esses dinheiros que vêm, que apesar de tudo são razoáveis, da floresta e sobretudo das eólicas, ou das duas, onde é que são aplicados? Foram aplicados caminhos e acessos, equipamentos sociais, centros sociais, instalações culturais e desportivas, etc. Cemitérios e edifícios religiosos. Ora bem, isto é importante, porque isto, de certa maneira, ajudou a refazer a relação das pessoas com o dinheiro que vem do baldio. Mas o que é que não foi feito? Não foi feito investimento produtivo quase nenhum, nem na floresta. E, portanto, está aqui um desequilíbrio entre um extrativismo e receber rendas e uma perspectiva de longo prazo, onde vai ser preciso reinvestir para alterar a economia do baldio. Claro que isto é um quadro geral. E são situações muito diferentes. Localmente, há situações muito distintas. Mas este quadro geral caracteriza bem a situação que se passa. Uns baldios têm mais floresta, outros têm mais eólicas, outros têm menos, mas quer dizer, no fundo, a economia geral dos baldios exige esta mudança de modelo com que nós hoje estamos confrontados. É claro que, além disto, além desta situação, há ainda, pelo menos, uma parte grande dos baldios que não tem nem floresta, nem condições para ter eólicas, nem antenas, não tem capital e não tem recursos. São baldios que estão, digamos, paralisados, que numa estimativa muito grosseira, em Trás-os-Montes, que é a parte mais interior da Zona Norte, são cerca de 1/3 da área total e 50% dos baldios. Isto é, além daqueles baldios que têm aquelas atividades que eu falei, há 1/3 da área baldia que está à espera de um destino, como em Portugal está muita área de incultos à espera de um destino. Portanto, o que eu queria dizer é que, como estamos a ver, a batalha que hoje temos é converter estas novas atividades numa economia local de longo prazo, centralizada, que permita até o emprego e que continue a dar às pessoas o conforto material que os baldios deram. Estradas, abastecimento de água. Há aqui, agora, é preciso, digamos, equilibrar esta componente social com uma componente de investimento a longo prazo. O outro ponto que eu queria abordar, ainda nesta linha, é sobre a comunidade de baldio. Já atrás falei na ilusão de devolver o baldio de baixo para cima. Já falei no poder dos serviços florestais. E já agora, dada a sua observação sobre o poder, eu queria só fazer um comentário sobre os serviços florestais. Quer dizer, a única coisa,
se eu hoje estou muito afastado, estou preocupado com as eleições domingo, ainda fiz uma pequena campanha num sítio por outro, até domingo temos as eleições municipais em Portugal. São muito importantes porque nós temos um governo particular e se aquilo se desequilibra contra a esquerda, eu temo que possa fragilizar o governo central. Portanto, eu, apesar de estar afastado, ainda fui ao Alentejo fazer, até para não perder o hábito, mas para responder a esta sua questão, quando e volta e meia ainda sou convidado para falar a jovens que querem ser políticos, que é um discurso que eu gosto de fazer e acho mesmo comovente, mas eu só lhe digo uma coisa, a falar do que disse. Quando se tem uma função política executiva, se consegue fazer passar 2% da razão que se pensa que se tem, não digo que se tem, é já um sucesso enorme. 2% da razão que se pensa que se tem. 2%. E é muito importante. É preciso, portanto, isto é, e segundo conselho nem política, isto é a desgraça total, nunca se vê os contornos da coisa. Tem que se atirar na sombra, porque os contornos vêm depois. Portanto, o político atira sempre na sombra, o que é uma dificuldade importante. Nós temos um grande escritor português que dizia: ser contemporâneo é ver no presente. O que é difícil é ver no presente. Os políticos, o presente já está passado porque é na expectativa que eles atiram. Portanto, e aqui o principal bloqueador da razão dos governos é o aparelho de Estado. Podem mandar fazer coisas. As pessoas fazem sim, mas com a sua cultura institucional, com a sua cultura profissional. Mesmo que tenham boa vontade. Ninguém é capaz de abdicar de si próprio para cumprir uma ordem. Cumpre sendo ele próprio. Isso, portanto, os serviços florestais... E por isso eu acho que uma meditação na política agrária tem que ser a meditação sobre estes corpos intermédios e a sua importância no ordenamento do território. Eu, quando vejo agora grandes debates sobre o ordenamento, não posso deixar de pensar a importância que têm nisso os quadros e as mentalidades que estão sobre o território. Deixando agora isso, que é um apontamento que eu queria deixar aqui importante, é que eu ia falar então os compartos dos baldios. Hoje os compartos, o que são os compartos? Quem são os compartos hoje? Os compartos, antigamente era fácil, era cada casa, cada morador tinha direito ao baldio, a ter lá o gado, à avezeira, aos hábitos tradicionais. Hoje não. As leis que tivemos até agora diziam: comparte é aquele que for reconhecido pela comunidade como tal. Mas a lei não definia comunidade. E, portanto, há sempre... Então, os imigrantes são comunidade ou não são? Os que estão no Porto e têm lá a terra são ou não são? Os netos que vão lá ver são ou não são? Portanto, há aqui uma ambiguidade enorme. A nova lei alterou e disse... A nova lei disse... Os compartes são... Agora que saiu a nova lei... Os compartes são os residentes, mas podem reconhecer outros. Portanto, há aqui uma grande ambiguidade. Portanto, o que eu queria continuar a argumentar é que, mesmo a este nível, já não há comunitarismo. A este nível há, digamos, pessoas, há um coletivo de pessoas, coletivo não diria, há pessoas com uma ligação àquela zona, na definição de comunidade, que a partir dessa relação tem direito de decidir sobre uma propriedade. Portanto, a propriedade comunitária é isto, é este direito que hoje se tem, digamos, de cada um dar um voto na Assembleia sobre o destino daquela propriedade. Já não há uma participação comunitária. Mesmo os hábitos, ontem, aliás, quando a nossa colega Ana falou aqui, é muito interessante, porque a maior parte dos conflitos que ela falou já não tem a ver com o baldio, tem a ver com conflitos da comunidade, dentro da comunidade. Poucos já eram, digamos, da gestão comunitária, nem podiam ser, se aqui é como lá. Portanto, associado a isto, associado a esta questão, nós temos ainda que, além disto, estes compartos têm pouca participação e continua grande peso dos interesses diversos no baldio. E, portanto, percebem agora o que é que eu queria dizer? O que eu queria dizer é que, pelo menos para Portugal, nós temos que mudar de registro.
digamos, com esta transição dos anos 60 para cá, a propriedade comunitária é uma propriedade local, de comunidades locais, que tem que dar lugar a economias locais para permitir emprego, gestão, que tem que ser vista no longo prazo e que os quadros teóricos que temos que ver são os quadros teóricos que têm a ver com a economia local, têm a ver com a ação coletiva local e não com o comunismo, que não vão ajudar nesse sentido. E percebem agora porque é que eu disse os sapatos amarelos. É evidente, e o que é que eu sentei também ao Engels. Quando eu falo na Federação dos Baldios, o meu discurso é outro, como imaginam. Não digo isto. Aqui estou dentro de um público culto que não suportaria um discurso militante. Nem eu teria essa coragem de fazer, embora vontade às vezes não me faltasse. Mas não. Mas estou dentro, e portanto fiz esta análise para mostrar que não há sapatos. Os sapatos amarelos acabaram, já não são. Podemos lhes chamar amarelos, podemos lhes chamar ainda baldios comunitários, mas não é isso que está lá. O que está lá é outra coisa e temos que estudar essa realidade. Na Federação dos Baldios, não é isso que tenho que dizer. Tenho que dizer assim. Apesar de tudo, há 2% do número de baldios, mais ou menos, que conseguiram fazer uma economia local e que têm uma participação democrática. Nós temos que todos ser como eles, que esse é o nosso futuro. Isto é, digo, o que conta é o que nasce, como imaginam. Estes estão a nascer. Agora, as minhas dúvidas sobre o sucesso deste nascimento são grandes e dependem muito da política do Estado, mas dependem sempre muito da consciência, acho eu, que a academia tem que ter, que os engenheiros têm que ter, que os quadros têm que ter, que o mundo mudou e o quadro é outro e que não podemos discutir, a meu ver, o presente com os olhos do passado. Muito obrigado. Bueno, pois, obrigado ao profesor Fernando Oliveira Batista por esta exposición tan exhaustiva e pedagóxica e rigurosa, na que revela pois o gran coñecemento que ten da evolución nos últimos tempos dos baldíos, dos problemas actuais e das posibilidades de futuro. Tratou, como vamos poderon escoitar, moitos dos problemas que ele mencionou aquí, pois son nos bastante próximos, non? En relación aos montes veciñais galegos, non? Agora abres un turno de intervencións. Bueno, como dixen antes, íbamos un pouco fora de tempo, así que rógase que as preguntas sean precisas, o sea, breves, vamos. Sí, moitas gracias. Quería saber como se xestiona, falaba de que un recurso importante, o anterior poñente, a auga. Quen é dono da auga que sale nos baldíos? Hai algún tipo de ingreso con esa xestión da auga económico para os compartes? E se tamén teñen algunha xestión de traídas veciñais para os povos. Gracias. A água, em Portugal, como na Galiza não sei, a água é tradicionalmente, se eu tiver uma mina num terreno meu, como se uma mina, uma nascente, é minha. No caso dos baldios não tem havido essa prática. Até porque tradicionalmente, historicamente, mesmo o cereal que se fazia em pequenos lotes no baldio não era geralmente cereal de regadio, era cereal de sequeiro. Geralmente era o centeio, sobretudo. E, portanto, não havia a apropriação da água. E, portanto, a água é hoje em dia, as economias locais, comunitárias, querem reivindicar os direitos à água, mas é um ponto que está em disputa ainda. E a nova lei, sem fechar isso, não explicitou sobre a água. Já agora deixe-me dizer, isto é importante porque um dos problemas dos baldios, porque é que os baldios hoje têm dificuldade em controlar o livre acesso? Porque é que têm? E a água, e deixam que toda a gente percorra. Porque quando foi a devolução do baldio aos povos, em 75, havia a ilusão de que era o povo, que a ideologia de o povo tem direito ao seu território.
E hoje em dia uma grande questão que em Portugal há, e aqui também nós temos que discutir, onde já foi discutida aqui, é uma questão importante. Que futuro é que as nossas sociedades querem ter com o seu território, com a sua terra? É uma questão que está em aberto. O que se vê hoje em Portugal, por exemplo, no sul, se for ao sul de Portugal, o que é que vê? Pago com subsídio de Bruxelas. Onde antes como é que era o sul de Portugal? Havia o trigo, no restolho do trigo, diz restolho, no restolho do trigo, o patrão, o senhor, apacentava o gado pequeno, cabras e ovelhas, e depois as pessoas apanhavam os cogumelos, percorriam, caçavam. Hoje não. Hoje, se for lá, está tudo fechado. Porque o que é importante e o que se vende não é a produção, é o espaço. Portanto, os baldios é a mesma coisa, temos essa disputa. E, portanto, nós temos que ver, hoje em dia, qual é esse novo quadro de relação que queremos com a terra e com o território. Esse é um bom exemplo. Há países onde a água é privada. O Chile, por exemplo. Por extraordinário que pareça, eu fiz alguns trabalhos no Chile e fiquei espantado, primeira vez que fui lá, quando a água é privada. Toda a água é privada. Portanto, há estes problemas, e se nós, o que parece aqui absurdo, se nós não temos consciência disso, qualquer dia cá também é assim. Portanto, esses problemas de relação com o território são importantes, e no caso dos baldios com a água, é uma questão que está a começar agora. Bueno, Hélio, Bueno, eu concordo bastante con esa necesidade de cambiar a ollada sobre os baldíos ou sobre os montes veciñais e mao común, pero quería plantexarche dúas preguntas moi concretiñas. A primeira delas, que facemos, porque eu creo que nós estamos un pouquiño mellor do que estades vos, mas que o que vamos a facer, que proposta de acción plantexas para esas propiedades nas que non existe a comunidade, polo tanto non há posibilidades de xestión e tampouco temos unha perspectiva de que se vaya a xenerar comunidade no medio ou no curto prazo. É dicir, que facemos con ese recurso? Esa primeira pregunta. E a segunda, centraste moito nos valores económicos que poden xenerar estas comunidades, estas propiedades na economía local, que son importantísimas, desde logo, mas quería saber a tua opinión sobre o que para min é outro das potencialidades deste recurso, que é a capacidade de xenerar comunidade, de xenerar capital social. Como valoras ti esa potencialidade dos baldíos? Eu só quero dizer o seguinte, a primeira questão, em Portugal há muitas zonas incultas, não são só baldios, não são, quer dizer, eu vou dizer um número de cor, não tenho a certeza, mas eu diria que mais ou menos 1/3 é agrícola, incluindo as pastagens, 1/3 é florestal e 1/3 é inculto, abandonado. Não abandonado, não é inculto. Portanto, inculto. E, portanto, é um problema que nós temos. Quer dizer, o que é que se vai fazer desse território? Que aproveitamento lhe vamos dar? Que capacidade temos de o vir a utilizar? Bom, isto é uma questão que eu creio que é central. E como é que... segunda questão que eu queria responder, eu não sou nada pessimista. Em Espanha, eu li um livro, enfim, achei interessante, ganhou um prémio, achou e tudo, a Espanha vazia. Depois saíram mais uns livros, que é os últimos, sobre o ruído, não sei o quê, são mais 2 livros que eu li, que foram muito elogiados. Eu creio que os autores daqueles livros não andam pelo campo. Não andam pelo campo. Porque quem anda pelo campo, o que é que vê? Vê que, de facto, o despovoamento é enorme, de facto, há zonas com problemas, mas está a nascer coisas, está a reestruturar-se. Não se está a reestruturar um antigo, estão a aparecer pequenas centralidades com outras atividades que vão animando o território. Não quer dizer que não haja zonas mais problemáticas. Isto tem a ver com a questão. Mas isto também tem muito a ver com as políticas que o governo vier a assumir. Vou dar um exemplo. Terrenos incultos. Em Portugal, o número também é
aleatório, mas não deve estar errado, porque não tenho aqui de cor agora. Mais de 70 ou 80% dos subsídios dedicados ao território e à floresta são dados à parte sul do país. Agroambientais, isto é assim, porque quem tem o poder político, quem está mais cheio é a grande propriedade, historicamente em Portugal, o trigo, etc. Não interessa. Agora aqui, o que eu queria dizer é que se esse dinheiro fosse dado ao Norte, por exemplo, para estimular cooperativas de pequenos ruminantes, para estimular associações proprietárias florestais, porque o que no Sul se chama pastagem pobre, no Norte chama-se inculto. A diferença qual é que é? É o subsídio para ter cabras ou o subsídio para não ter cabras. Portanto, quer dizer, há aqui um papel do Estado que não pode ser, digamos, diminuído. Sobre a capacidade de gerar comunidade. Eu não sei o que vai ser o futuro. Não sei, nem sei. Portugal, como sabem, tem uma situação demográfica bem pior que a Espanha. A manter-se esta tendência, nós chegaremos ao fim deste século com menos de quase 2 milhões de pessoas, o que é muita gente, não é? Portanto, é importante, não é? Eu como reformado, preocupo-me, não vai isto dar a curto prazo e não haver dinheiro para a minha reforma, como imaginam, mas parece que a minha reforma está assegurada. Mas o que eu queria dizer é que o que eu tenho visto quando ando é que, por exemplo, o que é que se passa? Porque nós estudamos muito o despovoamento, às vezes não estudamos suficientemente a alteração das dinâmicas. Por exemplo, centro de Portugal, que eu conheço bem, tem acabado muitos pequenos lugares, mas tem ganhado vida. Por exemplo, Proença Nova, à volta tem sido o deserto, mas Proença tem ganhado vida e até tem empresas de informática que se instalaram lá. Portanto, há uma outra recomposição. Agora, que nós consigamos, a partir dos baldios, gerar comunidade, depende muito das situações. Há, por exemplo, um baldio que é em Portugal, um caso exemplar, que é o baldio de Anciães, ali no Marão. Há outros assim. Agora, se houver uma política de desenvolvimento local, com dinheiro, como eu disse há pouco, apoiada, isso acabará por dar o seu efeito. E, sobretudo, se as pessoas não quiserem fazer o local antigo, se estiverem dispostas a soluções abertas, mais trabalho em rede, mais soluções em rede, mais dispersão. Quer dizer, é assim, em Portugal defende-se, há uma grande polémica, houve menos, desde que este governo está no poder, essa polémica diminuiu, sobre acabarem com serviços públicos, diminuir os serviços públicos de saúde, escolas, polícia, aqui se também houve essa polémica, diminuir isso. É evidente que é um tema ingrato, mas é evidente que tinha que ser, em certos casos tinha que ser, embora eu se calhar, quando estou numa atividade mais militante, não o diga, mas tinha que ser. Nós temos aqui em Portugal, perto de um concelho norte, que é Penedono, que havia 5 piscinas, das quais nenhuma era utilizada. E depois passou a ser utilizada para a escola, porque estavam sempre fechadas. Portanto, estes absurdos sucederam. Portanto, quer dizer, porquê que isto sucedeu? Porque nós tínhamos um modelo de fazer reinventar o local como era de antes. Temos é que arranjar outros modelos, e já há propostas nesse sentido, e esses talvez gerem comunidade, mas também serão comunidades de outro tipo. Nem nós quereríamos comunidades antigas. Há um homem que eu tenho grande estima, que morreu há pouco tempo, que é um escritor inglês, que é o John Berger, que escreveu sobre os camponeses, e diz uma coisa muito engraçada. Ele no fundo, escrevia e defendia muito os camponeses, mas ele não gostava muito do meio rural. Ele dizia, o meio rural é muito complicado. É um meio complicado que os vizinhos sabem mais sobre a nossa vida que o próprio Deus. Quer dizer, portanto, Deus não via o suficiente como os vizinhos nos controlavam. Portanto, o meio rural também tem estas condicionantes. Quer dizer, portanto, agora, é estes meios rurais novos, onde não haja esta presença, onde Deus tenha mais liberdade, que eu também creio que nós temos que ir fazendo, e a minha expectativa é muito positiva, porque eu nunca vi nenhuma geração que não queira construir um futuro melhor. Portanto, e portanto isso há de levar a algum lado, quer dizer, forçosamente. Já estou a entrar no lado mais militante agora. Há 2 palavras mais, creio, sim. Eu vi que na sua apresentação punha uma menção
ao projeto Comunix. Eu fui um dos participantes. Lá é um dos debates que mais falou acerca da impossibilidade por parte das comunidades de baldios de fazer repartos monetários. Então, gostaria de saber da sua opinião a respeito desta questão. Reparto de dinheiro, é? Sim, reparto de receitas entre os compartes. E também gostaria de saber a sua opinião, porque não há mais cooperativas de compartes ou gente de fora da comunidade para gerar postos de trabalho na economia local. Qual é o problema lá em Portugal? Porque aqui está a começar a haver muito, mas vi que não era esta a situação lá. Portanto, é o reparto monetário e é essa questão. São essas duas questões. E já agora eu vou explicar o que é o projeto Comunix, que o nosso colega está. O projeto Comunix é um projeto muito interessante que engloba galegos, italianos, creio eu, e portugueses. Em Portugal é uma senhora, uma doutora da Universidade de Coimbra, a doutora Rita Serra, que é a portuguesa. E qual é o projeto? É um projeto que visa educar as crianças do baldio. É um baldio particular, é o baldio de Vilarinho, que é um baldio perto de Coimbra, e é um baldio que se notabilizou porque o seu presidente ganhou uma ação na justiça contra os serviços florestais para se tornar autónomo deles. É um baldio particular porque tem cerca de, creio eu, de 3.000 compartes, não é? E 600 hectares, portanto, é um baldio periurbano nesse sentido e, digamos, tem uma floresta e há uma tentativa, de certa maneira, de refazer culturalmente uma relação daquela comunidade periurbana com aquele terreno, sentindo como seu. O projeto Comunix tenta desenvolver essa educação infantil. Há um livro que está, já agora fazendo propaganda, que está disponível na rede, em que eles apresentam o projeto Comunix. Isso é só para nos entendermos. É uma tentativa que não sei o que é que vai dar futuramente, como é que as criancinhas vão interiorizar. Porque o que eu achei já agora é que no projeto Comunix ainda há muito a ideia velha de baldio, percebe? Em vez de haver a ideia nova, há a ideia velha. Isto é o que eu achei que estamos aqui a falar. Portanto, se calhar as criancinhas, vamos ver futuramente. Bom, não há repartição monetária proibida por lei. O dinheiro do baldio tem que ser gasto coletivamente. Não há, é impossível, é por lei, portanto. E, aliás, a pergunta é, se houvesse repartição individual, dinamizava o baldio? Eu digo sim. Acabava o baldio? Eu digo sim. Portanto, no fundo, seria a dupla tentação. Segundo, porque é que, já que falou nessa questão, eu não ia falar, porque é que nós não fazemos uma política de dizer assim, quem é que quer ser comparte daquele baldio, indo para lá morar, ou tendo direitos, ou fazendo uma iniciativa lá, generalizar. Isso era abrir o território. Porquê é que nós não fazemos isso? Que era a sua proposta, no fundo, não é? Porquê é que não abrir, não é isso? Porque nós temos um baldio de 3.000 hectares, está relativamente abandonado. Porquê é que nós dizemos, quem quiser vem para cá, traga o seu projeto, instale-se aqui, tentamos viver aqui consigo, não é? Isso era importante, mas ao mesmo tempo o baldio está prisioneiro, e é o que eu tenho defendido, daquela comunidade, seja ela o que for a comunidade, percebe? Há aqui um conflito entre um terreno aberto e os interesses daqueles que se sentem com direito a eles. Isso é muito difícil, porque ao mesmo tempo é isso que mantém o baldio, não é? Mínima, uma pergunta mínima. Sim. Não, as respostas é que têm que ser mínimas. Sim, então, porque... Não, aqui. Eu era facer un breve comentario respecto a un dato que me parece interesante, que é unha diferenciación entre o que é a organización territorial en Portugal e en Galicia, en canto que en Portugal hai un reconocimiento xurídico das autarquías locais desde hai moitos anos, e, sin embargo, en Galicia, pois, as parroquias ainda están pendentes dese recoñecemento. E, a raíz deso, quería preguntarlle se realmente o futuro dos montes baldíos en Portugal se desprende da súa exposición que a cuestión primordial é se son capaces de no futuro coordinar esa legislación que por un lado é o regulamento dos baldíos
coa outra que é a das autarquías locais, porque entendo que hai un problema, o sea, a realidade actual, según eu entendo do que acaba de expoñer, é que deberan de xogar máis, debían ter un papel máis primordial as autarquías locais e non esas comunidades que regulan os baldíos cun afastamento do que é o aproveitamento veciñal na actualidade. A súa opinión ao respecto. Quando se fez a lei dos baldios em 75, foi uma polémica importante. E a polémica foi: vão-se devolver aos povos ou tomam-se como representante dos povos as juntas de paróquia, de freguesia? O que se passa é que em Portugal há dois tipos, em duas zonas distintas. Se nós formos mais para o litoral, geralmente cada freguesia tem um baldio. Se formos mais para trás dos montes, outro tipo de povoamento, cada freguesia chega a ter baldio por lugar, 6 lugares. E todos com a sua reivindicação histórica e o seu peso histórico. Portanto, politicamente era inviável atropelar essa expectativa. Segundo ponto, o que se tem passado é que, apesar de tudo, segundo ponto, verifica-se de qualquer maneira uma coisa muito interessante, que é uma concorrência entre há baldios que são geridos. Os baldios podem também ser geridos pela junta de paróquia. A população pode dizer: entregamos o baldio à junta de paróquia, pode decidir isso, e pode decidir depois tirar. Isso hoje em dia passa-se mais ou menos num quarto dos baldios, mais ou menos, num quarto. Agora, mas localmente costuma haver até uma grande dinâmica local, porque, por exemplo, o presidente, a junta de paróquia é eleito, vai ser eleito domingo. O que perde no baldio, ou melhor, o que perde na junta, depois candidata-se ao baldio. Quer dizer, não sei se me fazer perceber. Há um que estava na junta de paróquia, perde as eleições para o outro. Esse que perde, na próxima eleição do baldio, vai tentar candidatar-se. Pronto. Portanto, há aqui uma dinâmica local que muitas vezes não é positiva. De qualquer maneira, a experiência que nós temos de quando são as juntas de paróquias a tomar conta do baldio, municipalizam no sentido pleno. E em vez de haver uma perspectiva de desenvolvimento dos lugares das freguesias, há uma aplicação, digamos, de obra pública para ter votos. No fundo, para falar claro. E, portanto, tudo isso tem que ser ponderado. Quer dizer, o que é que vai acontecer depende destas variáveis. Não é? Agora, eu creio que numa parte dos baldios vai dar certo. Estes 2% vão dar certo. Chegaremos aos 50%? Na Federação dos Baldios, eu digo, chegaremos até com uma grande... Aqui tem que ser mais comedido, não é? Bueno, imos a deixar o debate aquí porque senón non queda tempo para a mesa redonda, seguro que podíamos seguir falando, pero bueno, como é posible que para o ano que ven hai forma, pois haxa novas xornadas, entonces se o profesor Fernando Oliveira se anima, pois a mellor vamos a contar con ele aquí, sería unha satisfacción para nós, non? Eu só que, se me permite, diga só uma coisa. Eu, quando recebi o convite da Mar, assim, quando se vai para velho, há um problema complicado. Quanto mais velho... Eu ontem, já vou contar, posso contar só uma história? Posso? Permite-me mais 3 minutos. Assim. Eu gosto muito de Santiago. A minha mulher também gosta, vimos aqui às vezes passear. Já não vinha cá há 2 anos e meio, venho cá passear. E sempre venho a Santiago. Eu tenho aqui os meus pequenos pontos de referência, infelizmente vão mudando. Simpatizo com aquela livraria, Folhas Novas, que eu gosto de lá ir, compro uns livros e tal, e gosto muito que eles têm uns marcadores muito bonitos, geralmente que vão mudando e tal, aprecio aqueles marcadores ali na livraria. E uma dificuldade quando se vai para velho é continuar a ver o novo. E eu, portanto, antigamente eu ia a uma livraria e queria sempre comprar dezenas de livros, agora acho que, quer dizer, a dificuldade, um tipo quando vai para velho, diz, o que ele tem para dizer geralmente são coisas de velho, não é? Eu tinha um professor, tive um professor quando era novo, na universidade, que era um homem católico, muito progressista, e dizia, quando se vai para velho, o grande pecado deixa de ser o pecado da carne e passa a ser o pecado do mundo. E, portanto, eu quando venho a estas coisas, digo sempre, já estás no pecado do mundo ou ainda não? Quer dizer, portanto, as coisas são como são. Portanto, a coisa que eu queria dizer de qualquer maneira é o seguinte, eu terei o máximo gosto em vir a Santiago, de qualquer maneira, quer dizer, vou tentar não repetir isto, quer dizer, e dificilmente,
Posso tentar inventar outra coisa, mas vai ser difícil. Talvez com o apoio da Mar, do professor Vilares e do Edelmiro, eu consiga inventar outra coisa, mas isso veremos. Muito obrigado. Bueno. Paramos 10 minutos escasos e para empezar cas mesas redondas, non? Muito obrigado. Bueno,